Capítulo 1 nós vimos que Jó era um sheik árabe justo e sábio. No capítulo 2 vimos o caos de sheik árabe, ele foi para o lixão. Chegou ao desejo de suicídio e eutanásia. Capítulo 3, o desejo de ter sido abortado. Olha a crise. Capítulos 4 e 5 ele faz o místico legalista dogmático que aconselha Jó com tolices. Depois nos capítulos 6, 7 e 8 vem o segundo amigo místico envolvido, Bildade. Depois 9, 10 e 11 Jó refuta Bildade. E vem o terceiro amigo legalista, Zofar. Agora nós vimos que nos capítulos 12, 13 e 14 Jó teve que refutar o terceiro amigo, Zofar, mostrando a grandeza da sabedoria suprema dual. E hoje os capítulos 15, 16 e 17. Jó, capítulo 15. Quando dá sorte eu respondo, por exemplo, Guilherme, não corta ele. Quem cortou ali? O Guilherme Silva. É assim que se recebem as pessoas? Não pode cortar assim, gente. Não sei quem foi que cortou. Não faz isso. Só corta quando a pessoa desrespeita. O Guilherme diz assim, estrela de Davi, a estrela de Deus Renfã? Não. Tem um vídeo meu sobre isso. É só escrever assim, estrela de Davi, Deus Renfã, Akel. Você vai encontrar um vídeo meu sobre isso. Extremamente importante para a sua vida. Então Elifaz de Temã recomeçou o ciclo de argumentos vazios, replicados e triplicados por Jó. Iluminari, vê um delta de argumento, réplica e tréplica, assinatura da sabedoria dual de Salomão. É ou não é? É ou não é? Então escreva aí. Réplica. Não, escreve assim, argumento primeiro. Depois escreve réplica. E depois escreve tréplica. Argumento, réplica, tréplica. Isso é importante. Qualquer debate, qualquer discussão, essa é a assinatura de Salomão. Elifaz diz, você se diz sábio, Jó, mas tudo que eu escuto são falácias. Isso nunca acaba, né? Sabe o que é interessante? Quem ainda tem Facebook, mas você também tem Akel. Meu Facebook só se segue. Eu não tenho amigos, eu não converso com ninguém, eu não uso Messenger, eu não vejo a página de ninguém, a atualização de ninguém, a timeline de ninguém, não vejo nada. Quem aí já viu o quanto que o ser humano gosta de debate? Eu estava no correio enviando as Bíblias. Aí eu mostrei para a Lei Dayana. Fiz assim, ó. Um menino, devia ter uns 10 anos, no WhatsApp dizendo assim para o amiguinho dele. Vai lá e fala com ele no privado, para perguntar por que ele saiu do grupo, se aconteceu alguma coisa, se ele se ofendeu. Você vê, isso não é o X. Todos os grupos de WhatsApp, ego, ser humano, o mesmo, a mesma carne, a mesma consciência, a mesma sexta, o mesmo diabo, a mesma desgraça. Começou uma discussão, fórum, debate, grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, postagem de Instagram, lá vem comentário do YouTube, réplica, tréplica, tetráplica, quintáplica, sextáplica, septáplica, octáplica, isso nunca acaba. Então toda vez que você vê isso, você lembra do livro de Jó. Começou a haver discussão, cidadão falou, o outro respondeu, tu já diz assim, ele faz. Quê? Tá louco? Ele faz. O outro respondeu, humildade.
O outro respondeu, tu diz assim, Zofar. Respondeu de novo, Jó. Ou discussão interminável. Mas quem é sábio não perde tempo. Olha só o que Jó vai ter que aguentar. Você sufoca a religião, a piedade, a misericórdia, tudo que é religião. Aí a tua BS diz assim, piedade. Mas piedade aqui é o que eles tinham como tradição religiosa, o conceito. E murmura contra Deus. Você peca muito com sua boca ao desejar a morte. Sua linguagem é maligna, diabólica e endemoniada, pois usa palavras que não são espirituais, não são do Espírito, se fosse hoje. Se fosse hoje, eles não fossem árabes, como narra a história, eles diriam, não é segundo o Espírito Santo. São palavras carnais. Então, meus queridos, no meio de tanto argumento, você escuta, a vida é assim. É incrível isso aqui é incrível. A vida é assim, nós estamos falando em 3.000 anos ou 4.000 anos, dependendo se é Moisés, se é Salomão. 4.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, a vida sempre foi assim. Discussão, debate interminável, esse crivo, essa confusão. Quem é que criou a Babel? Diz para mim. Eia, desçamos ali, confundamos os homens. Bereshit, capítulo 11. Quem é que criou a confusão? E deu o nome, batizou-a de Babel. Quem? Não é uma Babel idiomática, cultural. É uma Babel de argumentos. E aí vocês que não têm discernimento espiritual. Gente, eu falei no Fórum X que os nossos professores, ou que querem ser professores, o que é pelo amor de Deus, quase ninguém tem discernimento de virtudes, de intenções, leitura de intenções. Quase ninguém tem. Porque as pessoas costumam ver as palavras, as pessoas costumam ver as atitudes, não conseguem ler intenção. Mas é pior do que isso. Quase ninguém tem interpretação de texto. Imagina um povo que não sabe interpretar texto e não sabe identificar a intenção. É um prato cheio para o mimimismo. É um prato cheio para se ofender, para gerar conflito. Nunca vai atingir o ideal X, vai estar sempre criando conflito. Por quê? Vai estar sempre se ofendendo à toa. Se ofendendo por causa do quê? Porque interpretou errado, porque viu errado, porque não observou a intenção. A gente não vai conseguir reunir nunca ninguém, nada. É enxugar gelo. É dar com a testa no ferro. É dar murro em ponta de faca. É tentar estancar a chuva com um balde. Não dá. Vocês conseguem entender? Como é que a gente vai reunir pessoas, formar escolas, se vocês se matam nas escolas? Estão sempre brigando nas escolas. Sua linguagem é maligna, pois usa palavras que não são do Espírito. É a sua própria boca que o condena e não a minha. Os seus próprios lábios depõem contra você. Será que você foi o primeiro a nascer? Por que eu digo isso? Porque essa discussão fica, aí você fica dizendo assim, quem é que tem razão? Vocês estão entendendo? Você, com a sua interpretação de texto, pega uma BS, não é a Bíblia original, pega uma BS
e leia Jó, capítulo a capítulo, e diz para mim quem é que tem razão. Jó, Elifaz, Bildade ou Zofar? Os três amigos ou Jó? Quem é que tem razão? Você vê, todos falam bonito. Aí sabe o que é que a pessoa incapaz faz? Eu vou ficar em cima do muro. Não sei quem é que tem razão, não tenho capacidade para discernir, quer saber, eu sou neutro. Eu gosto do Jó, eu gosto do Elifaz, Deus salva todo mundo e eu gosto de todo mundo. Porque quase ninguém tem discernimento para ver quem é que está com a verdade. Porque a verdade é o óbvio, porque a verdade é a coerência. Esse provérbio que Deus me deu assim, de tanto procurar uma expressão que conseguisse passar para as pessoas uma conexão direta, uma facilitação, facilitar a vida das pessoas, a consciência delas, para que elas encontrem onde está a Sofia. Já que é tão difícil. Uma vez que esse adágio entre na cabeça delas, a verdade é a coerência. Perceba, depois que eu falei isso para vocês, vocês começaram a enxergar onde tem verdade. Acaso foi gerado antes das colinas? Veja, o discurso é o mesmo. Está uma disputa aqui de quem sabe mais, de quem tem um discurso mais profundo. Que coisa! Você fala com Deus e Ele te responde? Ou você é dono da verdade? Eu pensei que eu que tinha o apelido dono da verdade. Jó já tinha há muito tempo, muito antes que eu. Que é que você sabe que nós não sabemos da verdade? Que compreensão tem você que nós não temos? Temos do nosso lado homens de cabelos brancos muito mais velhos que o seu pai. Nós somos orientados por imãs. Vamos levar aqui a orientação ao rabinismo árabe. Homens de Deus com muita sabedoria, anciões da verdade, aqui seriam, aí depende da religião, rabino, teólogo, padre, pastor, não importa. Nós somos orientados por homens importantes, isto é, se todas as gerações sempre pensaram como nós, como você ousa ser diferente? Escreva aí, Jó era ex. Como você ousa ser ex, ser diferente, ser o que está fora da caixa, ex, externo? Se todo mundo sempre foi interno, minha mãe foi yin, meu pai foi yin, meu avô foi yin, minha avó foi yin, meu bisavô, meu trisavô, todos eles foram internos. Como pode você ser ex? Quem é você para quebrar a sequência da tradição? Nós consolamos você com a palavra de Deus, de Alá, mas você não quis ouvir. Por que você se deixa levar pela razão? Filosofia, razão. Isso não é espiritual. Que coisa mística, né? Seus olhos brilham quando você blasfema contra Deus. É uma heresia absurda. Pois contra Deus é que você dirige a sua ira e despeja da sua boca essas palavras, ao ponto que você chegou a tal ponto, melhor dizendo, que você ousou dizer: como o homem pode ser puro? Como pode ser justo quem nasce de mulher? Escute, Jó, que eu vou lhe explicar como é que um homem pode ser santo, porque Jó estava falando da hipocrisia deles. Vocês ficam com essa história de ser santo, ser santo, ser santo, mas quem é que é santo? Quem é que é justo, afinal? Vocês são justos? Vocês são santos? Vocês têm procuração de Deus? Aí quando Jó falou isso, na réplica veio a tréplica, e a tréplica é: nós vamos provar que existem santos, sim, está na Bíblia. Quando você vê 1000 anos antes de Cristo, 3 fariseus, antes de existir farisaísmo, 800 anos antes de existir farisaísmo, já tendo homens fariseus perturbando a vida de Jó, aí você entende que todos nós temos um crivo igual.
Tudo isso que está acontecendo na sua vida é porque você se levantou contra Deus, o Todo-Poderoso. Veja, desde sempre, todas as gerações sempre ensinaram que aquele que é mau sofrerá. Vozes de terror enchem os seus ouvidos, e quando pensa que está seguro, os bandidos o atacam. Sempre vem desgraça sobre desgraça, desgraça sobre desgraça. Ele não tem esperança de escapar da escuridão da morte, pois um punhal está pronto para o matá-lo. Ele está fugindo e o punhal está indo atrás, voando. Essa é a visão mística deles. Os urubus estão esperando para devorar o seu corpo. Ele sabe que o dia da escuridão está perto. Ele será dominado pela angústia e pela aflição, como acontece quando um rei espera o ataque dos inimigos. Isso acontece com todos que são rebeldes como você, Jó. Eu estou dizendo, Jó era ex. Jó é o personagem ex. Onde é que está na Bíblia esse tal de ex aí? Filosofia ex? Jó. Está em toda a Bíblia, mas Jó é espetacular. Jó é rebelde. Na visão do amigo dogmático ele faz, Jó é rebelde. Jó é diferente. Sabe por quê? Porque para crente, quem está em depressão não está bem com Deus. Suicídio, eutanásia. Se alguém tem crise na adolescência com sua sexualidade, sabe, transição sexual, problema do casamento, crises, caos, tantas coisas que pessoas passam. Mas os legalistas sempre têm uma listinha lá. Deixa eu ver aqui. O teu caso está aqui, ó. Não pode. Você está dominado pela soberba, Jó. Se humilhe. Aqui na nossa igreja, aqui na nossa religião, a gente vende tinta branca. Não pode deixar o sepulcro parecendo os ossos, não. Tem que passar tinta no sepulcro. A parede não pode ficar suja, não. Tem que ser parede branqueada. As vestes não podem ser curtas, não. Tem que arrastar no chão. O prato não pode estar sujo, não. Tem que estar limpo. E é por fora, por dentro não importa. Se está sujo por dentro, mas por fora tem que estar limpo. A gente vende tinta branca aqui. A igreja da maquiagem. Você, Jó, foi rico e perdeu tudo. Se não se humilhar, até a sua sombra vai desaparecer da terra. Você não escapará do inferno. Você será como uma árvore cujos galhos foram queimados e cujas flores foram levadas pelo vento. Como na mentira, na heresia, no engano, a própria mentira, a heresia, a tua blasfêmia será a sua recompensa. Como um galho secará antes da hora e nunca mais será verde. Se não se humilhar, você terá o mesmo caminho dos maus, que não terão descendentes. Você perdeu todos os filhos e você nunca mais vai ter um filho, um descendente. Que coisa, né? Você já está numa desgraça. Jó justo era isento de culpa. E ter que receber esses homens legalistas, ter que ouvir, saber que pessoas disseram para você, mandaram dizer ou falaram na sua cara que você não vai ter descendência. Você acabou de perder um filho. Isso aqui faz me lembrar de um casal. Ivanir está me assistindo, Josué, Hidalgo, um casal aí de Curitiba, que não sei se me assiste ainda.
que em 2012 me contou uma história estarrecedora de um profeta da Quadrangular que disse para ele: eu vejo a tua filha sendo recolhida. Enquanto eu orava, eu via sua filha nas mãos de Deus, e Deus fazendo assim. Um ano depois, a filha dele morre como uma boneca de plástico. Na piscina, boiando. Uma dor imensa, um grito terrível do pai, da mãe. Ao ver aquela imagem inesquecível, por um descuido, por nada, a filha caiu na piscina, morreu afogada. Se cumpriu a profecia do profeta da Quadrangular. Aí sabe o que aconteceu? No dia do velório, ele foi lá, bateu a mão no ombro dele, do nosso fráter, e disse: eu te avisei, Deus falou. Não falou? Então não adianta chorar, Deus falou. Passado um tempo, na Igreja Quadrangular de Curitiba, ele chama este mesmo fráter nosso e diz: o mesmo Deus que disse que ia recolher sua filha, agora está dizendo: como você tem muitas propriedades, você é rico, você vai dar um ônibus para as missões. Para mim, porque ele era um missionário, para a igreja. Ué, peraí, e agora? Como é que faz agora? Aí ele foi consultar o pastor. Quando ele foi consultar o pastor, como na Quadrangular Assembleia de Deus são assim, né? Pastor sempre tem briga com missionário, com profeta. Sempre uma disputa dos dois pelo público, pelo mesmo público. Uma disputa de fama e dinheiro, poder. Quando ele viu que ele ia falar com o pastor, ele já perdeu o ônibus. Realmente, foi falar com o pastor disse: não, se fosse para dar ônibus, tinha que dar aqui para a igreja, não para o missionário. Que Deus falou coisa nenhuma. Pastor contra o próprio missionário, na própria igreja. Está entendendo? Ele não deu o ônibus. Mas de tanto pregar aqui e ali, pedir, que é o que todo missionário faz, ele conseguiu juntar o dinheiro e comprou o ônibus. Um dia o nosso fráter ex estava chegando nesse templo da Quadrangular em Curitiba, quando viu o ônibus lá fora, num culto de domingo, escrito bem grande, o nome da filha dele, plotado no ônibus. Essa história é real, eu já contei isso. É incrível. O nome da menina. Aí ele chamou e falou: o que o nome da minha filha está fazendo no teu ônibus? Isso aqui é para você lembrar, todas as vezes que você olhar, que Deus mandou você dar o ônibus e você não deu. Então o Deus que disse que ia recolher sua filha é o mesmo Deus que está lhe cobrando. Eu coloquei isso daqui para você olhar e lembrar. Você acredita nisso? Ele falou: quase que eu dei um murro. Eu falei: por que não deu? Devia ter dado um murro na cara desse energúmeno. Se você acha que eu estou incentivando a violência, você não sabe o que é ser altruísta, né? Se coloca no lugar de um pai que perdeu uma filha, ter que escutar um legalista desse. E qual é a explicação então para ele ter acertado a morte da menina? Aí é outra história. Tanto é que eu já contei isso uma vez, quando eu falei isso para ele, ele falou, ele me contou isso porque ele queria saber de mim, através da sabedoria, o que eu tinha a dizer, como é que ele acertou isso. E eu expliquei. Vocês estão entendendo ou não estão entendendo?
É quando você está na desgraça que ainda vem alguém e diz assim: olha, você não terá mais descendentes se você não se humilhar para a minha igreja. Capítulo 16. Então Jó respondeu: já ouvi muitas palavras como essas. Vocês ainda se dizem homem de Deus. Vai, Jó, vai, Jó, fala. Quem está preparado aí para a tréplica de Jó? Esses discursos inúteis, diálogos, diabos, debates, nunca acabarão? Nunca vai acabar isso aí? Vocês não vão parar de ficar respondendo? O que leva a continuar debatendo? Bem que eu poderia falar como vocês, se estivessem em meu lugar, eu poderia condená-los com belos discursos. Vocês até se vestem como sábios, andam como sábios, gesticulam como sábios, até a cabeça e os ombros se mexem como sábios, mas suas palavras são vazias, seus argumentos são vazios, estão longe da verdade absoluta. Se vocês estivessem aqui neste lixão, na minha situação, tenham certeza, eu os visitaria para vos consolar com palavras de amor, trazendo alívio aos seus corações e não julgamentos. Metanoia, metanoia, seu dedo apontado. Isso é incrível. Os mesmos que fizeram assim com o dedinho lá em São Paulo, 10 deles, são os mesmos que mal saíram de lá. Hoje eu recebi um e-mail de uma pessoa que participa aqui do chat, dizendo que alguns de vocês, alguns aí, foram lá julgar ela porque ela disse um palavrão, uma coisa assim aqui. Deixa ela. O ex é para os pagãos ou não é? Deixa falar. Deixa as pessoas ser o que elas são. Vocês não entenderam ainda que nós não somos religiosos, nós não somos sistema judaico-cristão, nós somos para os pagãos. Mas quando for desrespeito. Isso aqui é Jó, gente, vocês não estão entendendo não. Até agora vocês não entenderam. Jó. Eu desejo morrer. Ué? Lá vem os legalistas. Se eu falasse ao vivo aqui que desejo morrer, o que é até de gente, muitos de vocês me julgando, quanto de judaísmo tem na consciência de vocês? Para de julgar, gente. Foca na sua vida. Foca na sua. Cuida da sua vida. Que coisa. Vocês não sabem que estar aqui é um crivo sem fim e sem solução. Se falo, a minha dor não se alivia. Se me calo, ela não desaparece. Sabe o que é que Jó está dizendo? Não tem solução para mim, eu sou realista. Se eu falar, não adianta. Se eu ficar calado, não adianta. Então, quer saber? Eu vou falar. Deixa eu falar. Você entendeu o que é Romanos 14? Quem aí colou os graus de Atos 15, Gálatas 2, Romanos 14, que são os nossos textos áureos, 1 Coríntios 13? Quem não adquiriu a Bíblia original, não quer adquirir, vai lá escutar em áudio, vai lá assistir os vídeos explicados de Romanos 14 e 1 Coríntios 13. Se alguém que está me ouvindo agora, são os nossos graus imprescindíveis. Quem já viu a lista de reprodução chamado graus imprescindíveis da filosofia X? São poucos graus. Se você assistir, você que está me assistindo agora, que chegou agora, se você assistir Atos 2, Atos 10, Atos 15, Gálatas 2, Romanos 14, 1 Coríntios 13, meu amigo, se tu não sair do sistema judaico e não se tornar um ex com esses vídeos, eu paro de fazer programa Lux Me Alex. Gente, presta atenção. Jó disse o seguinte, se eu falar não vai mudar minha situação, e se eu ficar calado não vai mudar minha situação, deixa eu falar. É isso aí. Por quê?
Por que eu falei desses textos áureos? Porque esses textos áureos ensinam o quê? Tudo é segundo a nossa consciência, pelo amor de Deus. Se a consciência de Jó não acusa, deixa ele. Ele é mais evoluído que você. Gente, chegaram a mandar áudio para mim, essa história já está morta, né? Mas eu só estou citando um exemplo porque é interessante. É dentro do X, então. Chegaram a mandar áudio para mim dizendo assim, no começo, né, lá atrás, quando deu aquele borbulho todo. O Akel não fez uma boa escolha sentimental, não. Se fosse eu, não fez, não. Não fez. Mas quem são vocês para julgar minha consciência? O que é que vocês sabem sobre a minha consciência? Eu sou livre. Enquanto eu não cometer crime sexual que nunca cometerei, eu faço o que eu quiser. A minha consciência me aprova e vocês calem a boca. Eu me preocupo com a vida sexual de vocês. Eu me preocupo com o casamento de vocês, com o noivado de vocês, o namoro de vocês, o sexo de vocês, o problema de vocês. Mas por que eu estou falando isso? Para mostrar para vocês o quanto que tem que evoluir, gente. Tem que evoluir, gente. O que é isso? Agora, tudo que eu fizer dá problema. Tudo que o outro faz dá problema. Não me interessa a vida pessoal de vocês. O que foi acertado aqui no Simpósio X, como foi em Atos 15, Marcelerim, capítulo 15? Foi acertado o seguinte: não envolvendo o nome de Jesus, não envolvendo a escola de Jesus, não envolvendo... Vá viver a tua vida. Não envolva. Agora, se envolver é problema. O problema é que quando a sua vida pessoal envolve a nossa vida aqui, você está entendendo? É isso que as pessoas não entendem. Se tem aqui um encontro, por exemplo, regional, aí vem alguém e se comporta mal aqui, na escola de Jesus, envolvendo o nome da escola, Filosofia X, o AC, todos nós, envolvendo as pessoas, difamando, aí eu sou obrigado a corrigir. Agora a tua vida pessoal vai viver lá. O problema é que as pessoas trazem os problemas pessoais para dentro da escola. Aí é problema. E é isso que as pessoas têm que saber diferenciar, meu Deus do céu. Jó então olha para cima e diz: sem dúvidas, ó Deus, tu me esgotaste as forças, deste fim a toda a minha família. Meu Deus, Deus dá fim à família? Deus mata, leva embora a família? E aí? Vocês conhecem esse Deus? Tu me deixaste em depressão. A minha magreza é a minha testemunha. Estou magérrimo e a minha magreza é a minha testemunha de que o Senhor me deixou em depressão. Recebam ali o pastor da Assembleia de Deus que diz que está acompanhando os estudos e quer adquirir a Bíblia. Recebam ele. Perguntem o nome dele com muito carinho. Assim como tantos outros. O recente pastor da Assembleia de Deus também que saiu no Ceará está conosco. Deus em sua ira ataca-me e faz-me em pedaços e range os dentes contra mim. Deus range os dentes. Deus nos faz em pedaços. Deus nos ataca em sua ira. Que Deus é esse? Os homens abrem sua boca contra mim, esmurram o meu rosto com zombaria e se unem contra mim. Ninguém me ajuda, ninguém entende minha dor e a minha situação. Estou sozinho e sendo ridicularizado por esses falsos amigos religiosos. O Criador permitiu que eu caísse nas mãos dos maus. Eu vivia em paz e agora estou esmagado. A palavra esmagado é a mesma da raiz original de crivado.
Meus rins estão transpassados. E aqui no original dá a entender que Deus lançou uma flecha nos rins de Jó. O Senhor derramou terra na minha bilis. Costurei veste de lamento sobre a minha pele e enterrei a minha testa no pó. Meu rosto está queimado de tanto chorar, com olheiras fundas e escuras de tanto chorar. Eu não cometi crime algum, e falo contigo sinceramente, Elifaz, como sempre falei. E falo contigo, Bildade, e falo contigo, Zofar, e falo com Deus diante de vocês três. Agora aqui oro na frente de vocês. Ó terra, não cubra o meu sangue, não haja lugar de repouso para o meu clamor. Saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus, nas alturas. Nas alturas está o meu advogado. Como está no título aí hoje? Qual é o título do programa de hoje? Qual é a capa? O que é que está escrito? Quem lembra a revelação do que é Leviatã? É só assistir desde o primeiro capítulo para você entender quem é Leviatã e quem é Lúcifer. LL. Quem pode cruzar os L's aí e fazer o símbolo do hexagrama, a dualidade? Leviatã, Lúcifer. Por quê? Porque primeiro ele chama a morte. Suicídio, eutanásia e aborto. Leviatã, que é aquele que escurece o dia, que apaga o tempo, que tira, arranca o dia do calendário do mês, do ano. E depois ele chama pelo advogado. Veja que essa expressão advogado nós só vamos conhecer nas cartas de Paulo, 1000 e tantos anos depois. Mas antes, Jó, personagem de Salomão, está dizendo o quê? Jó está clamando pelo advogado. O meu intercessor é o meu verdadeiro amigo. Vocês não são meus amigos. Quando diante do absoluto e eterno Deus correm lágrimas dos meus olhos, o Criador, o Senhor Deus, é o meu advogado. Revelare, vê, que livro profundo de dualidade. Vê, a sexta primeiro na sua oração de desabafo. E depois a dextra como advogado. Que coisa! O promotor e acusador na sexta da sua oração, falando a Jeová, Yehová, o Deus do caos. E depois falando a Jesus. Como eu revelei esses dias aqui, I. A pronúncia é I. Mas se escreve Y. Depois criaram J. Yehová, Yeshua, Yoshua. Ou, se não é Y, Diod, então vamos transliterar para J, Jeová, Javé, Jesus. Ou então, vamos colocar Leviatã, Lúcifer. Quem está entendendo a profundidade disso? Ou então vamos colocar acusador, promotor e advogado. Ou advogado de acusação e advogado de defesa. Que coisa! O promotor e acusador na sexta da sua oração, falando a Jeová e depois falando a Jesus como advogado defensor da sua sinceridade e lealdade. Falta pouco tempo, diz Jó, para que eu faça essa viagem à imatéria, de onde não voltarei mais. Esse foi Jó capítulo 16. Jó capítulo 17.
Meu espírito está quebrantado, os meus dias se encurtam, a sepultura me espera. A verdade é que zombadores travestidos de amigos e homens de Deus me rodeiam. Jesus, que isso? Consegue ver a linguagem poética do livro? Consegue imaginar e tentar literalizar uma história dessa? Trazer para a vida real 3 homens místicos, legalistas, visitando seu amigo no lixão. Um sheik árabe que agora mora na rua. Consegue imaginar Jó respondendo eles na mesma altura? Deus é bom para quem é bom, mal para quem é mal. Isto é prudência. Pombos e serpentes. Você vê como é que se lida com o legalista? Como é que se lida com Bíblia? Como nós vimos em 1260 dias, Mateus, Marcos, Lucas e João na Bíblia original, como é que Jesus lidava com o legalista? Diz para mim aí, tem que ter amor ou não tem? Tem amor. Tu já imaginou legalistas desta envergadura? Por acaso você prestou atenção nas palavras dele faz agora no capítulo 15? A maldade das palavras, o julgamento, a acidez. Tem que responder ou não tem? Tem que responder. Aí quando a gente responde, sabe o que vocês fazem? Deixa quieto, que eu não responde não. Passa por cima, só ignora. Jó ignorou? Jesus ignorava? Você é que não sabe. Um sábio, aprenda uma coisa. Isso aqui é escola, eu sou professor, se é que você me considera. Um sábio faz o cálculo se deve responder ou não. Se ele ver no cálculo que é positivo responder, ele responderá. Eu sou obrigado a ficar olhando e ouvindo a falta de amor deles. Dá-me, ó Criador, paciência. Dá-me, ó Criador, garantia, a garantia que exiges. Quem, senão tu, me dará segurança? Eles estão cegados pela tua mão esquerda sexta. Aí na sua Bíblia ele diz assim: Deus cegou o entendimento deles. Tu cegastes o entendimento deles. Deus cega ou Deus ilumina? Mas Deus não é de sombra. Você viu? Está entendendo? Você está entendendo como crente, católico, cristão não conhece dualidade, não conhece a origem do mal? Conhece uma teologia que simplesmente é uma farsa, é uma fantasia. É uma explicação de Papai Noel que não vai se sustentar. Mentira tem perna curta, e a perna curta não alcançou o passo e caiu porque apareceu a Filosofia X. Mentira tem perna curta e de fato o corpo caiu. O corpo do sistema está caindo porque essa mentira até que foi longe demais. A origem do mal. Qual é a origem do mal? Pelo amor de Deus. Olha só, Jó mesmo está dizendo: tu cegastes. Como diz o provérbio, traem os amigos por interesses pessoais. Vê. Aí na sua Bíblia, como é tudo amontoado, versículo sobre versículo, você não entende. Assim como o Cantar de Salomão, você nunca entende quando que é o noivo que fala, quando que é a noiva que fala. Aqui você está entendendo que
Ele está orando, orando na frente dos amigos, refutando, triplicando, ele faz. E você entende que aqui ele cita um provérbio que existia naquela época. Vê só, o provérbio é: traem os amigos por dinheiro ou por interesses egoístas. Esse provérbio é uma grande verdade da minha vida. Do jeito que está aí na tua BS, você não vai entender. O que Jó está dizendo aqui é o seguinte: vocês que se dizem meus amigos me traíram. E ainda vem cuspir na minha cara. Estou ficando cego de tanto chorar, e o meu corpo é apenas uma sombra. Ao verem isso, vocês, homens religiosos, ficam horrorizados e me condenam como se eu fosse um ateu. Não é isso? Quantos já viram? Enquanto eu estou ao vivo aqui ensinando, chega alguém aqui, sempre escreve aí: ele é ateu? Ou você apresenta a Bíblia original, alguma coisa, fala um pouquinho da filosofia X para alguém, e aí a pessoa diz: mas o que é? Um grupo? Vocês são ateus? Ele é ateu? Não é assim? É uma escola de ateus? O que é? Vocês são o quê? Vocês acreditam em Deus? Mas vocês acreditam em Jesus como Salvador? Um dia desse, um jovem veio aqui na escola e disse assim: mas vocês acreditam que o sangue de Jesus perdoa pecado? Ao verem isso, vocês que se dizem homens religiosos ficam horrorizados e me condenam como se eu fosse um ateu. Vocês não me ouvem porque não são capazes de me julgar com justiça. Vocês são previsíveis, tolos, involuídos, só conseguem julgar aquilo que vem. Isto é, estão me vendo aonde? No lixo. Você está entendendo ou não? Gente, quais são as características de um Bíblia legalista? Você sabe? Ele só consegue enxergar o mundo físico, porque o seu terceiro olho não está aberto. Então ele vai sempre julgar pelo carro que você tem, pela casa que você tem, pela roupa que você veste, pelo diploma. Eles se importam com as coisas do Senhor da terra. Qual é teu diploma? Você já viajou para outro país? Você fala outro idioma? Por que você acha que pastor quando vem dos Estados Unidos, padre quando vem da Europa, pastor quando vem da Europa pregar aqui no Brasil, enche, vai na Bolívia, vai na Colômbia, enche. Por quê? Por que a fé aumenta? Olha que loucura. Por que numa denominação tem 500 pessoas, aí quando chama no domingo alguém ali da denominação para pregar ali, o pessoal diz: hoje o culto não vai ser tão bom. Por quê? Porque quem vai pregar é o pastor daqui mesmo, é o pregador daqui mesmo, é aquele rapaz, é aquela mulher, é o presbítero, é o ancião, é daqui mesmo, não é de fora. Mas se tiver vindo de fora, de fora. Por que da família ninguém ouve? Mas quando é da outra família, Você está entendendo as características de um Bíblia legalista? Ou não? Só julga por aparência. É pela barba, é pela maquiagem, é pela roupa, é pela cor do cabelo. É pelo cenário, é pelos símbolos, é pelos nomes. É pelas imagens. Se está prosperando, se está enriquecendo, é Deus. Se está no lixão, se está doente, desgraçado, perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu tudo, e está doente, cheio de flagelos pelo corpo, o que você quer que eu diga? Imagina o Áquil começar a sofrer desgraça. Sabe o que vai acontecer? Muitos de vocês vão dizer assim: rapaz, mas se ele fosse de Deus, ele não podia estar passando por isso. É assim que as pessoas são.
Você é assim? É por isso que eu disse, não se assustem se Moisés e Elias, Apocalipse, Guiliana, Guiliarna, capítulo 11, na Bíblia original, quem assistiu aquele grau esplêndido, vierem negros, pobres, mal vestidos e falando um hebraico errado. Tudo para serem chamados de falsos profetas. Não se assustem se Jesus foi assassinado cruelmente pelos religiosos porque foi negro, como nós aqui revelamos, e pobre. E nasceu assim de propósito. Não só ele, Moisés, Salomão, Davi, todos eles. Não se assuste se Jesus voltar e vier implementar o seu reino, mantendo o mundo físico nos primeiros anos, quem sabe nos primeiros 100 anos, exatamente como está. Porque se ele usar o seu poder sobrenatural e transformar tudo e mudar tudo, aí os reis vão dizer, assim é fácil governar, assim é fácil ser justo. Então ele vai usar a matéria exatamente como está e vai transformar aos poucos durante 1000 anos. Como eu já revelei tantas vezes no Apocalipse original, da Bíblia original. Não se assuste se ele não vier no corpo pobre, negro, desprezado. Exatamente como foi há 2000 anos, no mesmo corpo. Uma sociedade machista, racista, misógina, sexista. Não se assuste se ele não vier exatamente como você não gosta. E não transformar as coisas misticamente de uma hora para outra, embora ele tenha todo o poder. Só para ver quem você é. E você vai dizer, mas as promessas da Bíblia já era ruim, tudo sempre foi ruim, agora é ele que está. É esse Jesus? Esse é Jesus? Pensei que Jesus era mais alto. Quando as pessoas me encontram aqui pessoalmente, pensei que você era mais alto. Não sabia que a tua barba era assim. Pensei que você era mais isso, mais aquilo. Puxa, eu pensei que esse cenário era grande. Eu pensei que... meu. Esse é o Deus do crivo. O Deus que de propósito vai voltar para crivar vocês um pouco mais. Mas quem for ex estará preparado. Quem não for ex vai se frustrar. Vai se frustrar. Vai se frustrar. Eu estou preparado para tudo. E você? Porque eu não julgo a aparência. Eu sei que o meu Deus criva consciências com a aparência. Vocês pensam ser religiosos e justos, mas eu não vejo justiça alguma em vocês. Vocês perguntam, onde está a minha esperança? Vocês religiosos dizem que as trevas nunca são trevas. As trevas são sempre luz. A Bíblia é sagrada, a igreja é sagrada, a ceia é sagrada, os irmãos são sagrados, os que morreram são santos, tudo é sagrado. Não são capazes de assumir o não, o crivo, a derrota, a perda, o negativo, o prejuízo, o caos de Deus, o diabo de Deus. Vocês só querem hipocrisia. Dá-lhe tinta branca. Vocês acham que o certo é dizer que tudo está bem, quando não está bem. Você já viu que legalista tem uma marca, uma identidade? Ele não pode dizer que as coisas estão indo mal. Porque é a pregação mística da fé. Vai mudar, em nome de Jesus vai mudar. Vai mudar. Não importa se a expressão é crentez, ou se é mais tradicional, se é um pouquinho mais elaborada.
se é católica, se é... mas é tudo a mesma coisa. Você vai em qualquer religião da terra, é tudo a mesma coisa. É sempre a mesma linguagem. Essa linguagem aqui dele faz Bildad e Zofar. Não pode dizer que está mal. É característica primaz de um legalista. Você não pode ser o que você é. Você não pode ser realista. Gente, quem é ex é realista. Escreva aí. Nós somos o que somos. Essa é a concepção que Jesus trouxe do publicano, da samaritana, da prostituta. Eu sou o que eu sou. Mesmo quando alguém como eu está em trevas, vocês sempre dizem que a luz está chegando, a luz está vindo, eis que vem, está vindo a luz, a luz, a luz. Não, é trevas mesmo. Trevas são trevas. Não queira santificar Deus, divinizar Deus. Deus é o que é, bem e mal, luz e trevas, doença e cura. Não. Desde Agostinho eles estão, não, Deus não pode ser mal, Deus não pode ter trevas, Deus tem que ser, Deus precisa ser. Vamos pintar Deus, vamos desenhar Deus, Deus precisa ser assim, assim. O nome dele tem que ser assim, a imagem dele tem que ser assim, ele tem que ser assim. Deixa eu desabafar e desejar a morte o quanto eu quiser. A minha casa será no mundo dos mortos, onde eu vou me deitar e dormir na escuridão. Eita! Se eu colocar uma caveira aqui atrás, de cada 100 cristãos, 99 vão criticar. Só para você ver o quanto dele faz Bildad e Zofar tem em nosso meio. Tudo hipócritas, que no sábado para domingo convida os irmãos da igreja para assistir filme de terror. Direi que a sepultura é o meu pai e que os vermes são a minha mãe e as minhas irmãs. Misericórdia! Olha essa palavra. Você já imaginou Jó dizendo isso na frente dos 3 Bíblias? Direi que a sepultura é o meu pai e que os vermes são a minha mãe e as minhas irmãs. Jesus Cristo. Isso aqui é para endoidar místico. Vocês conseguem ver esperança para mim? Se existe esperança, ela descerá comigo à sepultura. Descansaremos juntos no pó. Aqui esperança é a mesma raiz de fé. Do meu vídeo Delta, fé, confiar e credere fidelis, emuná, vocês lembram? É incrível. Você não pode ser realista. Veja, quando alguém está sofrendo, a pessoa diz: perdi a fé. Perdeu a fé. Meu Deus, ele já não é mais um dos nossos. Corta, exclui, afasta, não cumprimenta mais, não olha mais para ele, não é mais um dos nossos. O quê? Ele disse que perdeu a fé. É pecado ser sincero. Se existe certeza, a única que existe é que irei para o mundo dos mortos. Revelare. Pessimismo é sextra exacerbada. Positivismo é dextra exacerbada. Mas o certo é você alcançar o ideal ex.
Isto é, qual é o ideal X? Acredito, sim. Tenho fé, sim. Confio, sim. Mas eu sou pé no chão, sou prudente, bem e mal, sou precavido, sou realista. Nem pessimista, nem positivista, eu sou realista com fé. Preparado para o pessimismo e preparado para o positivismo. Autocrítica é sexta exacerbada, autojustificação é dextra exacerbada, nenhum nem outro, é no ideal X. Isto é, qual é o ideal X? Me crivo, me critico, mas me perdoo. Primeiro eu me critico, usando a sexta, e depois eu me perdoo usando a dextra. Isso é tão profundo, eu preciso do teu silêncio pleno agora. Se você ler esses capítulos de hoje, 15, 16 e 17 na sua Bíblia, você verá com amor a cada palavra que Jó começa uma oração agora nesse capítulo 16 e 17. Ele começa uma oração usando a sextra, chamando Leviatã, diabo, Satã, Rassatã, mal. Morte, 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 desgraça, Jeová. Tu me destruíste, tu me esmagaste, tu acabaste comigo, tu me deixaste magro, tu me destruíste, tu, só coisa ruim. Essa é a oração dele, o começo da oração dele é diabo pleno, só caos. Mas ele termina esta mesma oração com a dextra. Mas tu és o meu redentor, o meu advogado, o meu defensor. Vai me entender, vai me perdoar. Estou pronto para estar diante de ti. Sei que o Senhor conhece a minha sinceridade. E aí ele se perdoa. Por isso que Jó era ex. Porque este é o certo de um pensamento, de uma oração, de uma axiologia, de um diálogo. Esta é a verdade, essa é a coerência. Eu começo me criticando e depois me perdoo. Eu acredito sim, eu tenho esperança, mas eu também sou realista. As coisas podem mudar? Podem, mas qual é a probabilidade? Mínima. Estou preparado para o pior e para o melhor. Eu me critico, eu me crivo, eu sei meus erros, mas eu me perdoo. Isso é ser ex. Isso é ser realista. Os teólogos estão errados em julgar Jó aqui como pessimista. Na situação que ele estava, não existia milagre. E se acontecer o milagre, como na história que Salomão aqui narrou aconteceu, foi única naquele meu vídeo, era uma vez na Bíblia. Afinal, ninguém perde tudo e ganha tudo em dobro como Jó. Presta atenção, eu disse como Jó. É uma metáfora para a nossa vida, aí sim. Uma metáfora para a nossa vida é verdade, assim como o Jardim do Éden é para a nossa vida, a ideia de que todos nós temos que ser crivados na metanoia. Nós somos conhecidos por Deus quando a ampulheta vira, o hexagrama. Nós somos conhecidos por Deus quando ricos ficamos pobres, quando doentes ficamos sãos, e quando sãos ficamos doentes, e quando pobres ficamos ricos. É a metanoia que nos revela. Quem tem pouco vai para o muito, e quem tem muito vai para o pouco. É assim que nós conhecemos a nós mesmos e que Deus nos conhece. Ser realista não está errado, pelo contrário. Ser realista é ser sincero, é não ser ator, hipócrita, hipocritã, hipócrites, falso. Um ex está sempre preparado para o pior. Isto é ser ex. Isto é ser Job. Job. Jó. Você entendeu?
Quem aí já pode falar, pensar e orar como Jó, com a sexta e a dextra? Me critico e me perdoo. Estou preparado para o pior e para o melhor. Sou pessimista, sou positivista, sou sobretudo realista. Isso é Serex. Ideal difícil de alcançar. Boa noite. Onde houver uma escola de Jesus firmada na verdade e no amor, por ali passaremos. Lançamento da Bíblia Original Codex, impressa. Jesus é a saída. Jesus é a porta da vida. 2030 e 2033. Bem-vindas e bem-vindos, eruditas e eruditos, todos que nos assistem pela primeira vez. Está começando o programa Lux Mealex com Akel.